Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa mais um Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Toda quinta-feira na TV Agência Sindical a gente faz o programa ao vivo. Depois este mesmo programa é apresentado na TV Comunitária de Guarulhos, de sábado à noite, canal 3 da NET, e na terça-feira em Brasília, na TV Comunitária do Distrito Federal, no canal 12 da NET. E nós sempre tratamos de assuntos relacionados ao mundo do trabalho. Mas como nós estamos vivendo uma época muito conturbada do ponto de vista político no país, não tem como a gente esquecer a conjuntura política. Aliás, hoje eu, de sacanagem, coloquei lá no Facebook uma música do Ataúfo Alves, que foi uma música que eu cantaria para o Bolsonaro no seu retorno a Brasília, que é Laranja Madura. Laranja madura na beira da estrada, tá bichada Zé, ou tem marimbondo no pé, ou pode ter as duas coisas, tá bichado e tem marimbondo. Vamos ver, o tempo dirá. O nosso convidado de hoje é um sindicalista que eu tenho muito respeito, é um sujeito muito bem formado, muito correto, muito respeitado no conjunto do movimento sindical, que é o Chiquinho Pereira, presidente dos sindicatos padeiros, São Paulo e região, né? Francisco Pereira de Souza Filho, paraibano e Luz paraibano, e também dirigente nacional da UGT, onde ocupa a Secretaria de Organização e Políticas Sindicais da Central. Tudo bem com você, Chiquinho? Tudo bem, Franzinho. Um prazer muito grande estar aqui com você, com a Ariane, com toda a equipe aqui, conversando um pouco sobre o nosso país. Muito bem. E como todo programa, aqui às quintas-feiras, nós temos a jornalista Ariane Soares, da Agência Sindical, que faz os encaminhamentos aqui dos telespectadores, dos internautas e as perguntas também que a produção levanta na preparação do programa. Tudo bem com você, Ariane? Tudo ótimo, João Franzinho. Boa noite a você. Boa noite, Chiquinho. Boa noite. E boa noite a você, internauta, que nos acompanha, ou pela primeira vez, ou mais uma vez, aqui no Repórter Sindical. Estou aqui, como já dito pelo Franzin, estou aqui para receber as tuas perguntas. Você pode enviá-las por meio do nosso WhatsApp. Se você está com o seu celular, já anota o nosso telefone. Ficamos em São Paulo, é 011 97471 9071. Vou repetir, 011 97471 9071. Também estamos ao vivo pelo Facebook do João Franzin e da Agência Sindical. Lá você também pode enviar as suas perguntas. Ou, se preferir, temos o e-mail tv@agenciasindical.com.br e eu aguardo a sua participação. Muito bem. Chiquinho Pereira, você de que cidade da Paraíba você é? Eu sou do sertão da Paraíba, de uma cidade chamada Aguiar. Como chama? Aguiar. Olha aí. Aguiar é a cidade maior que tem próximo, Itaporanga, Poemas. É uma cidade que fica ali no Vale do Piancó. Ah, tá. É a região lá se não me engano, o Ramalho é daquela região também. O Ramalho é de Conceição, né? Tá. Também é da mesma região. O Ramalho da Conceição. O Ramalho da Conceição. Assim como era também o Porcino, que era Porcino, lá de Antônio Porcino, e tal. Exato, Ali. E na sua cidade tinha estação de rádio ou dependia daquele alto-falante da igreja? Dependia, sim, porque ainda é uma cidade pequena, hoje melhor organizada, evidentemente, mas era uma cidadezinha muito pequena, né? Então, até eu não conheço tanto, porque saí de lá bem pequeno, com 7 anos de idade e passei a viver aqui em São Paulo. Mas por força do trabalho, da organização da Central, da UGT, caminhei aí pelo Brasil inteiro e tive várias vezes lá na Paraíba, inclusive na cidade. Bebendo, você tem que voltar às origens, não pode... É verdade. Eu nasci numa cidade chamada Auriflama, que antigamente se dizia na Alta Araraquarense, né? E lá não tinha rádio, então tinha uma igreja em cima, tinha uma corneta onde dava o recado, tocava as músicas e tal. Então vou aproveitar a corneta da igreja para mandar um abraço para a nossa Gisele Lima, que trabalha na agência. Hoje ela completa 14 anos de agência sindical. Que beleza. A Gisele é uma pessoa assim, fundamental. Todos que trabalham na agência são importantes, mas ela, até pela experiência, pelo tempo que está lá, é fundamental. Então, um abraço a Gisele, agradecer muito por esses anos todos de convivência e de amizade, principalmente.
Também quero mandar um abraço, aproveitando aqui o serviço de alto-falante, para o Rogério de Oliveira, secretário-geral do Sindicato dos Servidores Municipais de Guarulhos. Veja só que coisa interessante. O movimento sindical está vivendo uma crise, uma dificuldade, atacado por todos os lados. Mas se você faz a resistência de forma inteligente, articulada, buscando ampliar o seu arco de forças, você consegue não só resistir, como avançar. Pela primeira vez nós conseguimos eleger, se conseguiu, eu não votei, evidentemente, nós porque eu faço parte do sindicato, da assessoria, eleger um trabalhador presidente do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos, cidade que tem 1.400.000 habitantes, a segunda maior do estado de São Paulo. Na primeira eleição, o Rogério ganhou por 20-19. E hoje houve a eleição. E pela primeira vez na história do Conselho, houve reeleição, aconteceu a reeleição. E o Rogério teve, dos 40 votos, ele teve 38 votos. Olha, e 2 abstenções. Maravilha, hein? Trabalhou direito, né? Uma vitória maiúscula, trabalhou direito. Então, Rogério, a sua responsabilidade vai aumentar, tá? Não pensa que é proporcional ao número de votos. Não vai ser moleza, não, tá? Amigo Chiquinho Pereira, como é que estão os padeiros mediante a reforma trabalhista? A reforma trabalhista pegou as maldades, pegaram na base, ou a ação sindical conseguiu fazer uma espécie de fogo de barragem e se segurar? Como é que você avalia? Então, eu acho que a reforma trabalhista ela foi muito dura, acho que foi muito cruel. Os responsáveis pela aprovação da reforma foram com muita sede ao pote, como se diz no popular, e eu acho que acabaram trazendo aí alguns problemas importantes. Eu quero comentar até alguns deles aqui, mas a verdade é que a ação sindical, a ação do sindicato, nas negociações, ela foi incisiva, ela foi também à altura, e quando o setor patronal apresentava pautas de reivindicações, ou seja, querendo tirar aquilo que já era conquista dos trabalhadores, o sindicato estava se organizando e para aquele momento já estava organizado para uma campanha salarial, de tal forma que rebatemos tudo aquilo ali e mantivemos nossas conquistas já anteriormente em convenção coletiva, além daquelas mais, que muda com uma frequência maior, como a questão dos reajustes salariais, as cláusulas econômicas e tal, aumentar, tendo inclusive aumento real sobre elas. E não ter nenhuma diminuição de nenhuma cláusula, de nada que era a conquista dos trabalhadores, nós não temos nenhuma baixa nesse sentido. Então nós podemos fazer 2 contas, ou seja, não perdeu no que diz respeito à convenção coletiva, todas as cláusulas foram mantidas e teve algum avanço econômico também acima da inflação. Isso, exatamente. Tá, agora, isso foi feito com a base mobilizada, eu quero crer. Sim, com a base mobilizada, porque é a única forma que tem de você dar resposta a uma ofensiva como essa é ter, de fato, os trabalhadores organizados, né, para dar respaldo ao sindicato para poder fazer a luta. Agora, foi uma coisa realmente muito difícil, né, porque o setor patronal ele se apoiou muito no que a nova legislação propõe, né? Sim. E dava a eles um discurso realmente muito forte, que agora podemos fazer do jeito que nós quisermos, porque não tem mais essa de sindicato, podemos negociar direto com o trabalhador. Enfim, o discurso realmente de achar que agora poderiam fazer o que quisesse. Perfeito. Mas no nosso caso foi assim bastante diferente, porque a gente conseguiu dar a volta por cima. E nós temos realmente, Franzinho, coisas que é preciso realmente aprofundar um pouco mais a discussão, porque são medidas que elas não podem continuar desse jeito. Perfeito. Um pouquinho antes de começarmos aqui a nossa conversa, eu citava um pouco aí a situação, por exemplo, de Brumadinho. Sim, sim. Que essa catástrofe, esse acidente que eu considero um acidente criminoso. Criminoso, correto. Previsível e tal, e deixaram realmente a coisa andar, enfim, e causou o que causou. E depois tivemos aquela tragédia impressionante lá no Flamengo também, os meninos torrados, né? Exato. Então, são coisas assim que nos deixam realmente preocupados, porque você vê um descaso muito grande, você vê realmente pouca atenção para aqueles problemas que podem trazer
comprometimento na vida das pessoas, inclusive correr risco, literalmente risco de vida, Sim. como foi o caso agora de Brumadinho, mas anteriormente o de Mariana. E o de Brumadinho agora entra numa questão nova, na questão trabalhista, por exemplo, Sim. que é o caso, por exemplo, das indenizações. Por exemplo, são Sim. questões como essas que a gente acha que tem que ser rediscutido. Porque, pasmem, além de tudo aquilo do transtorno causado na vida daquelas famílias, das pessoas, a forma de indenizar põe preço nas pessoas. Sim, sim. E isso é uma coisa realmente que incomoda, isso é uma coisa que a sociedade não pode permitir. Por exemplo, num acidente como esse, né, onde todos foram vítimas da mesma forma, as pessoas serão indenizadas de acordo com o que ele ganhava. Então, cada um tem um preço. Então, se ali tinha um trabalhador que estava na faixa de salário mínimo, por exemplo, né, a indenização dele chegava a 49 mil e pouco, e nem a 50 mil reais. Mas aquele que ganhava, por exemplo, 10 mil, 20 mil, 30, 40, Sim. 50 mil, o valor dele é muito mais alto e assim por diante. Agora, Chiquinho, esse prejuízo, esse problema que você está apontando, ele é decorrente da reforma trabalhista. Sim, exatamente. Eu estou colocando isso, né, como um dos elementos... Uma das injustiças. Uma das injustiças cometidas dentro da reforma trabalhista, assim como outras, que nós vamos ter que rediscutir toda uma parte dessa situação. E é por esta razão que, por exemplo, o nosso sindicato veio combatendo isso desde o início das negociações com os sindicatos patronais, até porque nós também temos o mesmo problema de muito acidente nos locais de trabalho, mutilações, etc. E ontem, por exemplo, já teve uma primeira reunião da NR12, Sim. Que trata da saúde e segurança nos locais de trabalho, e já vem um recado do setor patronal via governo, que a NR12 teria que sofrer mudanças, e essa mudança seria no sentido de relaxar um pouco as regras, As exigências. as exigências. E nós, evidentemente, olha, isso não, evidentemente que não vai acontecer, não tem acordo. Se o governo quiser fazer isso, ele faça e assuma. Mas não vai ter aqui o voto do trabalhador, Claro. de forma alguma. Agora, a NR12 é o nome regulamentador número 12, e a chamada das prensas das máquinas, é essa ou é São outra? máquinas e equipamentos. Tá. Né? Então, veja só, eu trabalhei em metalúrgica em São Paulo, quando cá cheguei em 76, na rua Freire da Silva, 242, no Cambuci. E lá havia uma parte que era de metalurgia e outra parte de injeção de plásticos. E as prensas provocavam acidentes de forma absurda. Então, preste atenção você que está nos assistindo. O que esse tipo de patrão quer é prensa sem proteção, para o peão enfiar o dedo lá, cortar o dedo, enfiar a mão e perder a mão, e às vezes perder, como aconteceu recentemente numa multinacional aqui em Arujá, que perdeu as duas mãos, um trabalhador, um jovem trabalhador. Por quê? Com a norma ele já relaxa, imagine sem a norma. Então a observação do Chiquinho é muito correta e certamente o sindicalismo não vai fazer concessão nessa área, porque, como dizia o barbudo lá cubano, tudo na vida é negociável, menos os princípios. Os princípios são inegociáveis. A dignidade humana, a defesa da vida humana, isso não se negocia sob hipótese alguma, e parabéns, então, à postura do Chiquinho e do sindicalismo. O Edu me avisa a respeito das perguntas e eu passo para a nossa Ariane Soares para que nos faça aqui as perguntas para o nosso convidado Chiquinho Pereira, da UGT e dos Padeiros de São Paulo. Muito bem, vamos dar início, então, com a pergunta do Serginho, que é o Sérgio Luiz Leite, presidente da FEQUINFAR, que é a Federação dos Químicos. Ele diz assim: existe um amplo debate sobre a reforma da Previdência Social. As centrais têm programado atos unitários, mobilizações, entre outras ações. Na sua opinião, somente uma greve geral poderá impedir essa reforma? Você acha que devemos estabelecer negociações para reduzir os impactos negativos? Ou vamos para o tudo ou nada? Não, primeiro, uma satisfação ouvir aí o Serginho, é um amigo já de há muito tempo, um grande dirigente sindical, um líder sindical importante do setor químico. E assim, Serginho, eu tenho a impressão, nós da UGT, em alguns congressos nossos, nós discutimos muito a questão das reformas. Então, nós tivemos até um dos congressos, né, o segundo congresso da Central, a chamada do congresso
era exatamente chamando atenção para as reformas que o Brasil precisa. Então, a UGT ela tem uma posição em que deva se fazer reformas previdenciária, tributária, reforma política, enfim, uma quantidade de reformas. E na questão da Previdência Social, nós entendemos que também deva se fazer a reforma. Por quê? Porque a Previdência Social, do jeito que ela está hoje, principalmente num item que trata da questão dos privilégios, não tem como resolver isso se não for através de uma reforma. Sim. Então, nós não podemos ser contra a reforma neste sentido. Sim. Evidentemente que não podemos admitir uma reforma que tire cada vez mais dos pobres para dar para os ricos. Qual é a nossa visão de reforma? É um pouco diferente. É exatamente fazer com que esses que são, até hoje, foram e têm sido os privilegiados, eles desçam realmente a um teto de previdência social que seja um mínimo igual para todos. E aí estou falando todos os trabalhadores brasileiros de uma forma geral. E daí por diante, aquele que tiver achar importante fazer uma previdência complementar ou fazer uma poupança, esse deva ficar à vontade. Então, a nossa posição é que deve existir a reforma com esta linha, com este viés. Fazer a reforma para tirar privilégio, fazer com que aqueles que recebem um valor altíssimo a título de aposentadoria, isso seja dividido com aqueles que têm uma aposentadoria mínima, que é o caso hoje, que lamentavelmente às vezes não dá sequer para comprar o remédio. Então, a nossa posição, a gente vê um pouco por aí. A mobilização, eu acho que a gente tem que estar sempre mobilizados. Eu acho que o papel do movimento sindical sempre foi e continua sendo defender os seus interesses, defender os seus objetivos através da luta do sindicato, evidentemente tendo o trabalhador como seu principal aliado para dar respaldo aos sindicatos na luta por qualquer objetivo. Neste momento, nós temos aqui basicamente uma tarefa grande, que é basicamente reconstruir o movimento sindical a partir de uma nova ótica, a partir de um novo momento que o Brasil começa a experimentar. Não que eu esteja de acordo, mas é um novo mundo. O liberalismo, de forma exagerada, é o que vem na esteira desse novo governo. E nós temos que nos preparar. Porque aí não é só o problema da Previdência, não. É como enfrentar, por exemplo, o desemprego dentro de uma economia extremamente globalizada, dentro de uma economia que substitui de forma muito rápida e com uma eficiência muito grande a mão de obra humana por robôs, por inteligência artificial e assim por diante. Então, os nossos desafios são muito grandes e é evidente que precisamos nos mobilizar, nos preparar para esse novo mundo que está aí nos desafiando. Perfeito. É importante combater os privilégios. Por exemplo, o Michel Temer, ele se aposentou aos 51 anos de idade. O Bolsonaro, se não me engano, em razão da expulsória que teve lá no Exército, aos 33 anos. A mãe do Rodrigo Maia, que diz que nós devemos trabalhar até os 80, está lá na internet, acho que foi aos 41, 42 anos de idade. Então, é assim, nós não podemos adotar aquele slogan que tem lá na Revolução dos Bichos. Todos são iguais perante a lei, só que uns são mais iguais do que os outros. Então, combater o privilégio é combater esse que se pretende ser mais iguais. Porque se você não cortar na ponta nos privilégios, você não vai ter para pagar o abono, você não vai ter recurso para pagar o auxílio acidente e as pensões das viúvas. E cobrar os grandes devedores. A Vale do Rio Doce, eu vou citar de memória porque eu vi um post do Medeiros, Luiz Antônio Medeiros, ela muito bom o vídeo dele. Ela deve mais de 600 milhões para a Previdência Social. O Bradesco deve muito, o Itaú deve, o Banco do Brasil deve, a Caixa Econômica deve, o Mackenzie deve, e aí não vão comprar esses caras? Vão cortar do pobre, da viúva, da pensionista, do sujeito que sofreu um acidente, e esses caras vão continuar ali, empurrando a dívida com a barriga, até quando? Então, está certo o Chiquinho, primeiro pegar esses caras,
cortar os privilégios e cobrar os devedores, aqueles que são profissionalmente devedores. A profissão deles é dever, nunca pagar nada para o Estado brasileiro, porque a sociedade paga a conta deles. Nós não podemos aceitar mais isso. Me avisa o Edu que temos... fala de ESE. O Clemente Ganlúcio, Chiquinho, você vai dar licença um minutinho, coordenador técnico de ESE, vai mandar aqui a mensagem que ele grava semana sim, semana não aqui no programa. Ele fala exatamente sobre a volta do debate a respeito da Seguridade e Previdência Social. E aí o Chiquinho vai falar sobre esse assunto daqui a pouco também, ok? Vamos lá? Voltar ao debate Seguridade e Previdência Social. O governo federal deverá encaminhar agora em fevereiro para o Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência Social e de aspectos da Seguridade Social, especialmente em relação à assistência social, ao benefício de prestação continuada e outros elementos da Seguridade Social. O movimento sindical nessa semana toma decisões em relação à Assembleia Nacional, convocada para o dia 20 de fevereiro, momento no qual há decisões que poderão ser encaminhadas em relação à mobilização dos trabalhadores do movimento sindical e as propostas que o movimento sindical aportará nesse debate, especialmente no sentido de promover a proteção aos direitos dos trabalhadores, a garantia de uma sustentabilidade para a Previdência Social no longo prazo e a ampliação da proteção, porque nós temos ainda um contingente muito grande de trabalhadores, próximo a 50% da força de trabalho, sem proteção social plena. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje com Chiquinho Pereira, presidente do Sindicato dos Padeiros de São Paulo e da direção nacional da UGT. Chiquinho, você dizia aqui no intervalo a respeito de uma manobra que estão querendo fazer, uma manobra, a seu ver, indecente, de utilização do Fundo de Garantia na questão lá de Brumadinho. O que é exatamente? Não, exatamente, eu acho assim, eu acho que eu não diria que é uma malandragem, mas é uma coisa que não se deve fazer, porque eu me sinto meio assim, chateado e até, talvez, faltando até um pouco de inteligência, porque nesse acidente que eu considero criminoso lá em Brumadinho, uma das questões que o governo encontrou aí para tentar reparar o problema da empresa e o problema do governo que causaram esse acidente aos trabalhadores foi a liberação do Fundo de Garantia do Trabalhador como forma de reparar, de minimizar a situação. Sim. Mas uma situação que foi causada pela empresa, foi causada pelo governo. Assim fica muito fácil, eu lhe causo um prejuízo importante e digo, olha, eu vou liberar a sua poupança, vou liberar o dinheirinho que você tem ali no Fundo de Garantia para minimizar o problema que eu causei a você e assim por diante. Entendi. Então está cheio desse tipo de situação e que às vezes passa como uma boa ação. Eu já vi, inclusive, até dirigentes sindicais assim meio equivocado, achando, pelo menos liberar o Fundo de Garantia. Isso não é coisa realmente que se faça, não é correto de forma alguma, né? Perfeito. Chiquinho, eu quero registrar aqui Caíta e Chão. Grande Chiquinho, manda seus aplausos. Luiz Gonçalves faz uma pergunta, que é o Luizinho da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Companheiro Chiquinho, com a nova legislação trabalhista que solapa direitos de nossa classe e tendo hoje no governo Rogério Marinho, que foi relator das maldades, você, o GT, acha que esse senhor merece ser prestigiado para discutir a reforma da Previdência e direito à aposentadoria? Você acha que ele tem alguma influência para nos atender em alguma das reivindicações, como cobrar as dívidas das grandes empresas? Olha, Luizinho, obrigado aí pela oportunidade que você me dá, uma satisfação muito grande em poder cumprimentá-lo. É evidente que nós não podemos assim, ser ingênuos de achar que aqueles que já têm demonstrado uma certa vontade, até uma certa voracidade de fazer maldade às pessoas, e nesse caso aos trabalhadores,
é ingênuo achar que essa gente em algum momento vão fazer alguma coisa de positivo, de bom para os trabalhadores. É evidente que não. Eles estão ali cumprindo realmente um papel, uma missão do grupo de quem eles representam. E eles não representam trabalhadores, eles não representam realmente os menos aquinhoados. Eles representam o grande capital, representam as empresas e assim por diante. Agora, nós temos que forçar a barra, porque querendo ou não, eles estão no governo. Eles têm a caneta na mão, eles têm poder hoje. Então, nós temos que debater com eles de uma forma ou de outra. Temos que ir lá discutir, disputar realmente aquilo que nós achamos importante para os trabalhadores. Essa coisa é tão séria que houve, pelo menos, uma parte dos trabalhadores e uma parte dessa gente que fez essa maldade, e esse senhor que você menciona, por exemplo, que é o secretário que trata da organização da proposta da reforma da Previdência, foi o relator da reforma trabalhista também no ano passado. Assim, isso na Câmara dos Deputados. E no Senado Federal também foi relator no Senado o Ricardo Ferraço. Tá. Nenhum dos dois se elegeram. É verdade. Quer dizer, houve aí realmente o trabalhador cobrando realmente desses parlamentares o seu compromisso com os trabalhadores. Então, eu acho que o trabalhador, pelo menos nesses dois casos, os trabalhadores fizeram justiça, não reconduziram eles aos mandatos. Agora, de qualquer forma, como o grupo deles acabou ganhando as eleições, foram reconduzidos a um posto importante e hoje são eles que têm, ele, no caso o Rogério Marinho, que trata dessa questão de organizar a proposta da reforma da Previdência. Concretamente assim, nós só vamos conseguir avançar se nós tivermos forças acumuladas para ir disputar realmente com ele, em nome dos trabalhadores, aquilo que nós achamos ser justo como reforma da Previdência. Perfeito. Obrigado, Chiquinho. Ariane Soares, eu queria que você encaminhasse mais perguntas, mas queria antes fazer algum registro. Célio da Cruz, que é dirigente sindical, sambista, bom sambista, por sinal, Célio, está nos assistindo, mandando um abraço. Pedro Zanotti, um grande servidor municipal de Guarulhos, um grande abraço ao Chiquinho, lutador em prol dos trabalhadores. O Eusébio Luiz Pinto, que preside a Federação dos Frentistas. O Ramati Jacino, que é um quadro histórico do PT aqui de São Paulo, professor, tem um trabalho muito bom voltado para a questão da negritude. A Aparecida Evaristo, que desculpe, eu não me lembro aqui de quem é a companheira, e aí há outras pessoas que nos assistem também. Até tinha um amigo meu de Rondônia agora assistindo, agora há pouco também. Então, um abraço a todos vocês. Ariane, eu peço que você encaminhe, então, aqui a pergunta ao Chiquinho, nosso convidado. Pode ser? Claro, Nildo Queiroz, ele é Nildo Queiroz, ele é presidente do DIESAT, também é diretor dos Metalúrgicos de Guarulhos, ele nos assiste, já fez algumas perguntas, e eu vou encaminhar a última que ele fez aqui, ele diz assim: qual é a posição da UGT sobre o discurso governista do tal falso déficit da Previdência? Olha, eu acho que, concretamente, a Previdência, por ser um assunto de uma complexidade assim extrema e ser tão importante para os trabalhadores e para o conjunto da sociedade, seria realmente importante que, se quisesse fazer uma reforma com responsabilidade, com o pé no chão, com respeito realmente à sociedade, o melhor seria, evidentemente, abrir realmente o que é a Previdência Social, abrir esse assunto e colocar realmente em debate para a sociedade, de fato, conhecer quem deve, quem não deve, quem paga, quem não paga, quem recebe, o quanto recebe, e por aí afora. Infelizmente, como isso a responsabilidade maior e o ônus está do lado do governo e daqueles que tiveram até hoje, foram, de certa forma, até hoje, privilegiados ou com aposentadorias altas ou com outros tipos de ganhos, como, por exemplo, não pagar, quando você não paga, não recolhe contribuições e fica em poder dos empresários, acaba se ganhando. Então, o certo, o correto seria abrir essa discussão. Nós sabemos realmente que muita coisa que se coloca em torno desse tema, de fato, o governo não tem interesse de abrir
porque atinge realmente a eles próprios, atinge os setores empresariais com quem eles têm os seus compromissos e por aí afora. Perfeito. Então, nós, evidentemente, do movimento sindical, seja a central que for, evidentemente que não concordamos com isso de forma alguma. O ideal seria caminhar por aí, mas é algo que está na mão do governo e acho que eles não têm interesse em abrir essa discussão. Vamos fazer o hemograma completo e aí a gente vê como é que está a situação real do paciente. Faz o diagnóstico e dá o remédio, né? É isso aí. Não tem que inventar nada, né? Chiquinho, você dá licença que tem agora uma reportagem. Olha, Guarulhos está monopolizando o programa aqui hoje. Alguma coisa está acontecendo, começa a ficar preocupado. É o Valtão, Walter dos Santos, presidente do Sindicato dos Comerciários de Guarulhos Região, grande figura humana. Eu estive recentemente lá no sindicato conversando e fizemos uma entrevista a respeito da defesa da Justiça do Trabalho. Porque entre os ataques que vêm ocorrendo, um deles é a tentativa, o governo, o presidente lançou um balão de ensaio pelo fim da Justiça Trabalhista. Então, o Walter, inclusive, foi da Justiça e ele fez a defesa desse importante instrumento para o Estado de Direito e para os trabalhadores brasileiros. Podemos chamar a reportagem, Edu? Pode ser? Vamos lá? Walter, uma das marcas desse sindicato é uma boa e eficiente assistência jurídica. Portanto, eu quero crer que a Justiça do Trabalho ela seja importante para a categoria. É isso? Claro, Franzinho. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que já existiu nesse país foi a Justiça do Trabalho, porque ela foi realmente um instrumento de justiça social, entendeu? Entre o capital e o trabalho, porque, veja só, Franzinho, muitas vezes a classe patronal também quer uma segurança jurídica, quer trabalhar, ele quer ter paz, entendeu? Ele sentindo que ele está dentro da lei, que ele está respeitando a lei, que não está tendo tumulto entre capital e trabalho, poxa, para ele é ótimo, entendeu? Então, eu acho que a Justiça do Trabalho é muito importante, não só a Justiça do Trabalho, como a Secretaria do Trabalho também, o Ministério do Trabalho como um todo, né? Mesmo assim, o trabalho foi espetacular. Isso é primordial, é essencial para o mundo. E eu vou te falar um negócio, eu ouvi falar que está hoje a mídia, né, dizendo que vai acabar com a Justiça do Trabalho. Olha, vai ser a maior burrada que esse país vai acontecer. É um regresso do tempo antes da escravidão. Ô Walter, eu acompanhei recentemente, até pelo site do sindicato, um acordo feito com o grupo Alô Bebê. Ele tem um outro nome aí. Alô Kids. Alô Kids. Alô Kids, é. Mas essa loja Alô Bebê, que é o nome fantasia que a gente chama, né? Na verdade, foi um acordo sobre participação no lucro e ou resultados que englobou um acerto de vários anos. E foi feito na Justiça do Trabalho. Por que vocês optaram em fazer o acordo, em homologar na Justiça do Trabalho? É para dar segurança jurídica? Exatamente, Fanzini. Nós fazemos as coisas para que o trabalhador tenha segurança naquilo que está acontecendo. E também para que o empregador tenha segurança jurídica também, para que ele não tenha sobressaltos, entendeu? Nós estamos aqui firmados naquilo de fazer a justiça social e harmonizar entre capital e trabalho. Nós temos que fazer o meio de campo ali para que, conforme dizia o Severino Chique, a onça não fica com fome e nem a cabra com sede. Você tem que fazer o meio de campo ali para poder conciliar todos esses entreveros que acontecem. E nós fizemos na Justiça do Trabalho, por quê? Porque nós queremos dar segurança para o trabalhador e para o empregador. Entendeu? Perfeito. Então, é importante esse tipo de depoimento, porque é uma discussão doutrinária a respeito da Justiça do Trabalho, uma discussão filosófica, política, ideológica, etc. Mas a Justiça do Trabalho tem uma efetividade prática, conforme demonstrou o Walter aqui nesse acordo com o grupo Alô Bebê. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje com Chiquinho Pereira, presidente do Sindicato dos Padeiros de São Paulo e dirigente nacional da UGT. Queria pedir à nossa Ariane Soares que encaminhasse mais perguntas ao Chiquinho. Tem várias pessoas nos assistindo aqui, depois vou registrar mais algumas participações e já agradecendo. Vamos lá, Ariane? Claro.
Vamos encaminhar duas perguntas feitas pelo jornalista Val Gomes, que sempre participa conosco aqui da programação. Ele é da CNTM, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Ele diz assim: o presidente Bolsonaro disse que iria acabar com os ativismos. O movimento sindical é ativismo. Como podemos avaliar este pensamento do presidente? Outra pergunta: como reconquistar a opinião pública para a importância do movimento sindical, e em especial para a atuação sindical contra os acidentes, doenças e mortes do trabalho? Olha, primeiro é uma satisfação muito grande também poder aqui ouvir, né, o Val, que é uma pessoa, um jornalista extremamente conceituado, uma pessoa de trabalho, muito feliz por isso. Olha, eu acho que tem, sobre a questão dos acidentes do trabalho, eu falei um pouco anteriormente, mas eu queria colocar essa pergunta do Val, responder de uma forma um pouquinho mais abrangente. Concretamente, tem algumas coisas que nós estamos experimentando algo agora que nós não tivemos nenhuma experiência, não houve nenhum experimento em nenhum outro momento do país, que é essa ideia desse liberalismo, de certa forma, sem nenhum controle. E o que é certo é que, para atender os objetivos desse tal liberalismo, a palavra de ordem é remover tudo o que for obstáculo, tudo o que for, no entendimento do governo, que possa impedir, que possa trabalhar o capital de ter lucro, as empresas de terem lucro, não pode ter nenhum tipo de obstáculos. Nesse sentido, a proposta é remover tudo. Sim. E remover tudo significa remover o movimento sindical. Então, e aí vai todos os direitos dos trabalhadores, assim como foi na reforma trabalhista, assim como eu já disse aqui logo no começo do programa, que nós recebemos através da comissão tripartite da NR12, já orientações que deveria mudar algumas coisas para poder flexibilizar o sistema de fiscalização de saúde e segurança nos locais de trabalho. E eu quero dizer aqui para os amigos que este momento ele é extremamente rico, Val, e todos vocês que nos assistem. Mas era importante que os amigos pudessem atentar para dois livrinhos. Um livro que trata das armadilhas da globalização. Deveria ler esse livro. E esse livro, quem é o autor? Só um minutinho, por favor. Só para mim não perder aqui o raciocínio, que tem o segundo livro. E o outro livro é que trata sobre a quarta revolução industrial. Tá. Quando você lê esses dois livros, esse último do Klaus Schwab, o primeiro eu estou aqui tentando puxar aqui, que eu estou... esses dois livros trazem exatamente esta conjuntura, o momento que nós estamos vivendo hoje, e que não é novidade, é o que o mundo está vivendo. Ele retrata exatamente com precisão tudo isso que eu estou dizendo aqui. Tá. Inclusive colocando para os sindicatos, para os trabalhadores, de certa forma, os desafios de viver realmente dentro de uma nova forma de produção, de produzir, em que a matéria humana será muito pouco valorizada, porque em seus cálculos só há necessidade de 20% de toda a mão de obra no mundo para produzir tudo o que eles precisam e para ter o lucro que eles precisam. Correto. E aí vem a tal pergunta. Bom, mas e o restante, os 80%? Os 80% está dito ali com todas as palavras. Isso é um problema do governo, dos estados, não é problema nosso. Sim. E aí o que dá para essa gente é dar diversão para eles. É dar telefone celular, é dar algumas coisas desse tipo que mantém esse povo ocupado e assim por diante. De certa forma, que eu acho que para ter um bom papel neste momento, inclusive do próprio movimento sindical, questionar o presidente da República quanto à questão das reformas, as suas intenções, questionar, por exemplo, o ministro da Economia. Olha, é uma provocação à inteligência das pessoas
quando você ouve o ministro da Economia dizer que o trabalhador vai ter que escolher agora entre trabalhar ou ter direitos. Sim, sim. Como se isso fosse uma grande vantagem para os trabalhadores. Sim, sim. Eu só quero lembrar o ministro, que talvez esteja um pouco distraído e tal, que no período da escravidão se tinha muito trabalho. E todo o trabalho ainda era pouco. O que não tinha era salários. Sim. Então nós não queremos trabalho apenas. Nós queremos salários, nós queremos direitos. Não esta visão, nós não estamos procurando apenas trabalho. Esta é a proposta que o capital pretende, realmente ter pessoas, um exército trabalhando sem ganhar o suficiente, pelo menos para se alimentar, e não incomodar, não trazer problemas para os seus empresários, assim por diante. Por esta razão, Franzinho, que eu recomendo que esses 2 livros, Armadilha da Globalização e a Quarta Revolução Industrial, para entender melhor este momento que nós estamos atravessando e talvez aí a gente consiga montar algumas estratégias no sentido de poder fazer a luta e fazer com que as coisas saiam direito. Ninguém quer o pior para o país. Nós queremos o melhor, mas o melhor para o país é também o melhor para os trabalhadores. Perfeito. Chiquinho, eu quero dizer que trabalho, salário e direitos sintetizam uma coisa chamada dignidade. É isso aí. Isso é sagrado. Eu queria pedir, então, temos um intervalo agora do Sintoresp, mas antes quero registrar que o Marcos Fonseca está nos assistindo, Sibeli Lopes, a Lourdinha Ginete. A Lourdinha é minha amiga de Americana, hein? Lourdinha, militante, assim, histórica do PDT e do campo, assim, democrático, progressista. Um abraço a ela, ao Gelson Ginete e a tantos amigos que eu tenho em Americana. Obrigado pela sua... por estar aqui nos acompanhando, isso nos honra muito. Temos um intervalo que é uma mensagem do Sindicato dos Hoteleiros, Sintoresp. Vamos à mensagem, voltamos com o Chiquinho Pereira, nosso convidado, aí a Ariane Soares faz as perguntas que ela tem direito de fazer. Pode ser? Olá, sou Darli Abreu, diretor da Escola de Hotelaria do Sintoresp. Venho lhes fazer um convite. Ainda estamos com as inscrições abertas. Temos vagas em diversos cursos, entre eles Gestão em Alimentos e Bebidas, Gestão na Hospitalidade, Garçom e Garçonete, Formação em Governança e Informática. Não perca tempo. Venha se qualificar. Estamos à sua espera. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo Trabalho no Ar e o autor do Armadilha da Globalização é Hans-Peter Martins. Martins. Muito bem, então já está aqui a dica. Aliás, eu ia trazer aqui hoje o novo livro do Dr. Aroca, em que ele faz um comentário, ele pega desde 1917, depois a legislação mexicana, pré-revolução, depois a legislação da República de Weimar na Alemanha, depois a República da Carta a legislação da Carta lá do Lavoro, do Mussolini, aí passa pelo Estado Novo e vem fazendo as comparações. E um trabalho extraordinário. É um livraço, assim, tem 880 páginas. Eu estou fazendo uma resenha para gravar um programa de TV com ele lá no Sindicato dos Hoteleiros e depois dar na sequência. Então, um abraço ao Dr. José Carlos Aroca, por quem todos nós temos muita admiração pelo seu conhecimento, pela sua coerência, e pela sua responsabilidade na defesa dos direitos dos trabalhadores e dos interesses nacionais. Ariane Soares, temos mais perguntas ao nosso Chiquinho, nosso convidado de hoje? Sim, temos uma pergunta do Robson Gilgazola, jornalista da FEComerciários. Ele diz assim: amigo Chiquinho, nas atuais circunstâncias contrárias à classe trabalhadora, não seria ideal que as centrais se unissem, deixando de lado certas divergências e vaidades, e juntas partissem para a defesa dos direitos trabalhistas e previdenciários? Parece que todas querem dialogar com o governo, mas sozinhas. Estou enganado? Abraços. Também um abraço especial ao Gil, que é um amigo realmente de primeiríssima hora. Olha, Gil, eu acho que esse sempre foi o nosso desejo, de ter uma união, ter um
um entendimento maior do movimento sindical, que não é uma coisa de hoje, só do tempo que eu milito no movimento sindical, nós começamos a ter essas divergências lá já no começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80. E isso acabou se transformando em vários grupos sindicais, centrais sindicais e tal, quantas nós temos hoje e assim por diante. Evidentemente que nós queremos as mesmas coisas e talvez aí cada um entendendo por caminhos diferentes que devam trilhar. Mas eu acho que esse é um momento realmente muito especial em que não sobrou absolutamente nenhuma central sindical, ninguém do movimento sindical que não fosse atingido por essa nova onda, por esta, digamos, essa pressão feita anteriormente pelo governo que terminou agora há pouco e caminhando pelo esse novo governo que tomou posse recentemente. Eu acho que foi um erro importante, grande, nosso, a partir da Constituição de 88, quando começou um certo fracionamento maior do movimento sindical. Sim. E isso acabou nos custando realmente muito caro, porque nós acabamos tirando foco em relação para quem estava direcionado à nossa luta, que era para, digamos, as empresas, os empresários, principalmente aqueles que não cumpriam com a legislação, e os próprios governos que não ajudavam, que não faziam o seu papel de governar, inclusive para todos, mas com um olhar especial para os trabalhadores. O movimento sindical meio que inverteu o foco, colocou para si e passamos a militar dentro de um quadro de disputa interna, assim, sem nenhum... uma coisa quase racional. Entendi. E essa disputa toda gerou esse fracionamento que hoje, às vezes, é difícil nós conseguirmos fazer algumas ações em conjunto. E nesse período, o maior prejudicado, aquele que teve um prejuízo maior, foi exatamente os trabalhadores, porque enquanto havia essas disputas internas, o trabalhador ficava sem assistência, o trabalhador ficava sem uma boa campanha salarial, uma boa luta contra aquele que era o seu adversário principal, infelizmente aqueles maus empregadores, aqueles que mutilam, que não cuidam da saúde nos locais de trabalho, aquele que não cumpre a legislação, que não paga folga, não paga feriado, não paga décimo, enfim, essa coisa toda. Então eu acho que foi um erro grande do movimento sindical, acho que esse é um momento importante que deva todo mundo baixar um pouco a bola, sentar um pouco, conversar, se reorganizar para poder enfrentar esse novo momento. De forma contrária, eu acho difícil. A curto prazo, eu tenho certeza que não é tão simples resolver esse problema que nós estamos metidos. Agora, Chiquinho Pereira, hoje houve uma reunião no DIESE de várias centrais sindicais visando a organização de uma Assembleia Geral do Sindicalismo na Praça da Sé, dia 20, cujo eixo central é o combate à reforma da Previdência. Essa unidade ela se dá em torno de pontos, né? Claro que defender os direitos que estão lá no capítulo 6º da ordem social, isso é um dever de todo democrata, não só de quem é trabalhador e segurado. Mas eu te pergunto, ao encontro aqui da última pergunta que você respondeu, você acha que há condições de se iniciar uma discussão assim, de ter uma unidade mais orgânica? Ou está tudo muito confuso, desorientado e não dá para caminhar nesse sentido? Eu digo assim, na cúpula, porque a base não se divide. As divisões, a gente observa, são sempre de cúpula. Isso, exatamente. Você acha que há condições de, pelo menos, discutir ou não há clima para isso? Não, eu acho que sempre há a possibilidade de se discutir. Mas tem algumas coisas, por exemplo, que elas são óbvias. Eu falei disso agora, logo no começo do programa. Por exemplo, essa reunião proposta, ela tem como uma questão principal a discussão sobre a Previdência Social. E sobre a Previdência Social está colocado mais ou menos assim: aqueles que são favoráveis à reforma, e depois detalha exatamente por que ele é favorável, a que ele é favorável, e aqueles que são contra, né? E são contra. Neste caso, para nós realmente é um pouco difícil, por quê? Porque a nossa posição é pela reforma.
E eu já expliquei isso por quê. Sim. Cortar privilégios, etc, etc, etc. Uma boa parte desse mesmo movimento sindical são contra, literalmente, a reforma. Então, como é que nós podemos caminhar junto nessa questão? Tá. Como que nós vamos para o mesmo microfone, para o mesmo palanque, aí como fala? Um fala contra e outro fala a favor? Sim. Então, são questões que nós precisamos ainda ajustar, né, como essas, por isso que eu proponho realmente uma baixada realmente de bola, né, todo mundo sentar um pouco, refletir um pouco sobre essa situação. Recomendo mais uma vez aqui a leitura dos livrinhos, para que a gente possa entender melhor o que está colocado para nós como desafio. A partir daí, com certeza absoluta, nós vamos ver que essas pendengas entre nós, essas rusgas entre nós internamente do movimento sindical, passa a ser coisa muito pequena em relação ao conjunto de ações que precisamos fazer para poder mudar esse quadro. Mal sabe você, valentão do Facebook, o que o capitalismo neoliberal está lhe preparando. Você viu na Argentina agora, como é que está lá, a casa caindo. O Brasil sempre exportou muitos veículos para a Argentina. E no ano passado, está no valor econômico de hoje, caiu 17,2 pontos a exportação de veículos brasileiros para os argentinos. Isso explica GM fazendo essa pressão, querendo fazer terrorismo, gente mandando embora, corte de trabalhadores, por causa disso. Quer dizer, o regime neoliberal ele é uma radicalização do capitalismo, uma espécie assim de terror capitalista em cima dos mais fracos, sobretudo dos trabalhadores, dos aposentados e dos jovens que não terão oportunidade de emprego, porque haverá trabalho, mas não haverá emprego da forma como a gente conhece. Chiquinho, tem mais uma pergunta, eu queria ver se a Ariane Soares pode mandar, Ariane? Tem? Renato, que nos assiste aqui pelo Facebook, ele é de Paranaguá, e ele faz uma pergunta. Companheiro Chiquinho, um dos grandes desafios do movimento sindical, um dos grandes desafios que o movimento sindical irá passar é como organizar cerca de 50% de seus trabalhadores autônomos, que hoje estão, em sua maioria, escondidos por detrás do microempreendedor individual, que é o MEI. E aí ele diz assim, é muito provável que essa precarização irá aumentar com retirada e flexibilização dos direitos trabalhistas. Como o companheiro entende essa nova realidade? Se o movimento sindical já está se organizando para essa difícil demanda de debater com esse grande segmento? Saudações. Muito obrigado. Assim, eu acho que esse realmente é um dos grandes desafios que estão colocados a partir da reforma da trabalhista e que nos colocou realmente numa situação assim, bastante difícil. Eu acho que nós temos que usar o movimento sindical, se quiser sair mais cedo dessa enrascada toda, não tenha dúvida que terá que fazer assim, o que sempre deveria ter feito, o simples. Eu sou contra um negócio algumas palavras que só servem para abrir e para fechar discurso que a turma vai criando aí. O negócio de reinventar. O movimento sindical tem que se reinventar. Reinventar o quê, cara pálida? Pois é. Não tem que estar inventando nada, reinventando nada. Tem que ir conversar com o trabalhador. Quer dizer, você que representa aqui, foi eleito para representar a categoria, você tem que acordar cedo, botar o pé na estrada e ir lá recepcionar o trabalhador na porta da empresa, no comércio, no hospital, aonde estiver trabalhando os trabalhadores, o dirigente sindical tem que chegar lá primeiro, recepcionar o trabalhador, convidar ele, chamar a atenção realmente para os problemas que estão trazendo prejuízos para nós, e só a partir do momento em que você consegue convencer esse trabalhador que ele precisa estar junto com o sindicato, que é o seu instrumento de luta, só a partir daí que é possível mudar alguma coisa. Isso aqui, esta realidade, não muda realmente com chavões, não muda realmente com boas intenções ou más intenções. Não, se resolve com ações. E para um dirigente sindical é fazer o simples. O simples é o arroz com feijão. É ir lá disputar a cabeça do trabalhador, disputar com o patrão que tem 24 horas e tem o poder de
enquadrar o trabalhador, de cima pra baixo, pressionar, de ameaçar, de mandar embora, enfim, fazer essa coisa toda. Então, o pouco tempo que nós temos com o trabalhador não é ficar um lá dentro do sindicato, o outro não sei para onde, adivinhando se o trabalhador vem ou não vem para o sindicato. Perfeito. Tem que ir lá, esse processo ele tem que ser feito desta forma, não tem que reinventar nada. Tem que ir aonde está o trabalhador e discutir com ele os seus problemas, o resultado realmente de políticas que lhes traz prejuízo. É assim que eu vejo, é assim que a gente faz ali no Sindicato dos Padeiros. Chiquinho, você lavou minha alma. Porque eu fico de saco cheio de escutar essa conversa que o movimento sindical tem que se reinventar. Tem que se conduzir como se fosse uma empresa. Agora tem que ter gestão. Tudo conversa fiada de quem não quer ir na base, ouvir o trabalhador, aquilo que às vezes o trabalhador fala e o sujeito não está preparado para escutar. E isso não é novo. Na parábola do semeador está escrito assim, e o semeador saiu a semear. Ele não semeou lá, anda sentado na sua cadeirinha, não, ou sendo valente no Facebook. Ele foi lá na base, ele foi lá no deserto, pregou no deserto, está escrito, jogou lá, e os passarinhos comeram lá a semente, está lá na Bíblia, né? Então esse negócio é velho. E o Milton Nascimento tem uma canção que ele diz assim, todo artista tem de ir onde o povo está. Isso aí, simples assim. É simples, então não tem negócio de reinvenção, isso é conversa fiada, tá? De gente que não quer ir na base e às vezes não quer escutar o que o trabalhador tem a dizer, com razão ou sem. Às vezes tem razão, fala com razão, às vezes fala sem razão, mas o direito de falar ele tem. Então, que fique claro isso. Chiquinho, nós estamos chegando aqui no final do programa, eu não quero deixar de registrar aqui a fala de um fã seu, admirador, que é o Tonhão. Tonhão é um vigilante, Tonhão foi partidão. Cadê o Tonhão? Ele está dizendo que eu perdi aqui no meio da tecnologia, que ele está dizendo que te conheceu numa assembleia da CGT em Santo André e também num campo de futebol. Acho que você fazendo uma assembleia num campo de futebol e tal. Antônio Aparecido da Silva, o Tonhão, meu amigo, está te mandando um abraço, tá? Então você tem fãs aí, ele é da Zona Leste. Que maravilha, Tonhão. Eu fico assim muito satisfeito e agradeço muito aí a sua atenção. E se puder uma hora passar aí no Sindicato dos Padeiros para tomar um café, seria um prazer muito grande. Eu fico muito satisfeito quando alguém procura assim, lembra, e eu sempre estou procurando mais um para se juntar, para ver se a gente faz essa luta e muda esse quadro que nós estamos vivendo. Então, Tonhão, um abraço grande para você. Te achei aqui, ó. Chiquinho, gente boa, conheci a Assembleia dos Padeiros no campo de futebol e dirigente da antiga CGT de Santo André, é parceiro. Pois é, nós fazíamos muito. Para nós, assim, como nós somos de uma categoria que é muito difícil de organizar, Franzinho, pela pulverização, a dispersão, unidades pequenas, eu me lembro quando comecei ainda no começo da década de 70 de organizar a nossa categoria, nós fazíamos muitas reuniões e naquela época era duro, né? Tinha o regime militar e a perseguição era grande, e nós fazíamos muitas reuniões e às vezes para não fazer no sindicato, eu fazia as reuniões na minha casa, fazia reuniões nos campos de futebol, em pontos de ônibus, fazia em tudo, debaixo de árvore, em tudo quanto era lugar, a gente fazia, usava criatividade, mas não perdia a oportunidade de falar com o trabalhador. Tá vendo? Então o Tonhão me lembrou aí, me deu um gancho para falar um pouco dessa coisa lá antiga, mas é um pouco da nossa história. Pois é, quem tem história tem, não é porque ouviu dizer. E como você tem Milton Nascimento, você está outro mineiro aqui, né? O Beto Guedes diz assim nas suas canções, um mais um é sempre mais que dois. É isso aí. Chiquinho, foi uma alegria de novo te receber aqui no programa. Quero deixar um abraço a toda a diretoria, a Sueli, da assessoria de imprensa, sempre muito parceira. A Vera, sua assistente, secretária, sempre muito gentil e procurando facilitar as coisas, contatos, você com a agenda correndo para lá e para cá. O nosso Eduardo, muito obrigado. A nossa Ariane Soares, obrigado. Éder e todos que nos ajudam a colocar aqui o programa no ar. E na quinta-feira que vem teremos novo Repórter Sindical. Neste sábado, portanto, você pode nos assistir em Guarulhos, às 20h30, na TV NET 3, né? E terça-feira em Brasília, no canal 12 da NET, das 18 às 19 horas. Forte abraço e até quinta-feira que vem. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical,
O mundo do trabalho no ar.